Eu sou o Rodrigo da Estela. Eu sou a Estela do Rodrigo. Casados para sempre. A paz do Senhor também para a igreja. A gente está nervoso, né? Tremendo. Minha perna está tremendo, eu estou suando, estou sentindo frio e calor ao mesmo tempo. Mas está nas mãos do Senhor, Ele vai controlar isso aí. E a gente agradece a oportunidade já, né? Eu vou passar para Ele iniciar. Amém. Então eu queria pedir para a igreja abrir em Provérbios 24, 3. Provérbios 24, 3. Amém? Todos acharam? Provérbios 24, 3. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da sabedoria e a inteligência. E a responsabilidade que nós temos que ter como sacerdote do nosso lar, da nossa família. Amém? Então, lá em Provérbios 24, 3 diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Para edificar a família é preciso de sabedoria. E para afirmar a minha família no Senhor, eu preciso de inteligência. Então sabemos a importância da sabedoria na nossa família, de adquirir o conhecimento. E através do conhecimento que nós vamos conseguir colocar em prática tudo aquilo que é preciso para o nosso lar, tudo aquilo que é preciso para a nossa família. Porque através da sabedoria que o Senhor nos dá, é que nós vamos ter um lar edificado. E eu queria falar um pouco a respeito de sabedoria. Um exemplo, um tópico sobre sabedoria. A sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento. E a inteligência é a habilidade de manejar e aplicar o conhecimento. Então, nós vemos hoje que no mundo que nós vivemos, no mundo pós-moderno, que está tudo invertido. Está tudo ao contrário. A gente vê que é pai matando filho, é filho matando pai. Nós vemos a questão do homossexualismo, nós vemos questões de inversão de valores, porque eles estão querendo passar para a família, querendo passar para a gente que isso é certo, isso não tem problema nenhum, entendeu? Mas a palavra de Deus nos diz que isso não está certo, que é o contrário, entendeu? Porque o Senhor que criou a família, é o Senhor que fez o homem, criou a mulher, criou os filhos. Então a família é bênção do Senhor, a família é o propósito maior do Senhor. Então nós vamos ver aqui que isso tem gerado um grande problema nas famílias. Devemos adquirir o conhecimento da palavra, e através da palavra o Senhor vai nos dar sabedoria para nós podemos lidar com essas situações no dia a dia. Porque é muito difícil o mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós podemos assim criar os nossos filhos, nós podemos estar assim criando a nossa família assim no lar cristão, ou até mesmo um lar que não seja cristão. Nós vemos a dificuldade que é de estar criando uma criança, de estar querendo assim edificar a nossa família na presença do Senhor. E é preciso
que nossas famílias sejam exemplo e modelo para a sociedade. Para isso acontecer, eu preciso refletir a imagem de Cristo na minha família. Eu preciso exercer a responsabilidade como sacerdote do meu lar. Então, essa palavra sacerdote, eu acredito que hoje eu vou falar bastante sobre o sacerdote. A responsabilidade do sacerdote no lar. A responsabilidade que nós, pais, temos em doutrinar e ensinar. Foi visto aqui no vídeo o exemplo, porque não adianta nada eu mandar fazer uma coisa, eu falar para fazer uma coisa, se eu não dou exemplo. Então o exemplo é uma coisa mais importante do que só falar, porque eu preciso ser exemplo, e não ser exemplo para o meu filho, eu preciso ser exemplo para a sociedade. A Bíblia nos diz que eu preciso ser sal, eu preciso ser luz, eu preciso fazer a diferença. Então eu aprendi, e isso eu queria passar para muitas vidas hoje aqui, que a importância e a responsabilidade de eu como pai, de eu como provedor do meu lar, de eu como sacerdote do lar, eu tenho sobre a minha família, eu tenho sobre o meu vizinho, eu tenho sobre a sociedade. E a respeito do sacerdotismo, o que acontece é que muita gente não quer essa responsabilidade, porque a partir que eu aprendo que eu sou sacerdote do meu lar, que o conhecimento chega na minha vida, eu sei que existe uma responsabilidade, eu sei que existe uma renúncia para me poder colocar isso em prática. Mas muitos, o conhecimento chega e ele não exerce o conhecimento, não exerce a sabedoria. Outros não têm conhecimento, e nessa noite eu quero te falar que esse conhecimento vai chegar até você através da palavra do Senhor, porque a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, é através da palavra do Senhor que nós vamos adquirir sabedoria, porque o conhecimento tem chegado para alguns, e para os que não têm chegado, hoje vai chegar o conhecimento. E através do conhecimento e da sabedoria que o Senhor nos dá, nós devemos aplicar o conhecimento, nós devemos colocar em prática o conhecimento. Mas isso eu sei que não é fácil, isso eu trago para a minha vida, porque quantas vezes fui confrontado, quantas vezes vem ao meu conhecimento coisas que eu não praticava, coisas que não aconteciam, que eu falava, não tem como, isso é impossível. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que tudo é possível aos pés do Senhor. Com o Senhor tudo é possível, não tem nada impossível para Deus fazer na sua vida. E com isso, eu preciso mudar a minha conduta, aplicando isso na minha vida, a minha conduta, a minha renúncia. Eu preciso renunciar a muitas coisas, eu preciso, com essa responsabilidade, colocar em prática, através do conhecimento. E como eu falei, não é fácil, mas o Senhor, Ele, é assim que eu falo, que é uma das coisas muito importantes, porque não é pela minha força, não é pela minha vontade, às vezes, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita, o Espírito Santo de Deus, Ele nos auxilia, Ele nos ajuda, porque é através do Espírito Santo que nós pedimos a Deus que a sabedoria, ela chega até nós, porque o conhecimento nós adquirimos através da palavra. Nós lemos, nós conhecemos, às vezes através de exemplos, nós aprendemos através de exemplos, para não cometer os mesmos erros, mas pedindo ao Senhor auxílio, sabedoria, através da palavra do Senhor, o Senhor vai nos honrar, vai nos ajudar, vai nos auxiliar no que for preciso. E uma coisa muito importante, eu estava procurando, quando estava estudando, para poder estar aqui nessa noite, eu procurava homens da Bíblia, referências de pessoas que foram bom esposo, pessoas que foram bom pai, que foram
foram bons, assim, o suficiente com a família. E eu não, confesso aos irmãos que eu, assim, estava em dúvidas, porque tem muitas passagens, tem muitos homens na Bíblia, homens de Deus, que fizeram muitas boas coisas, fizeram muitas situações, mas confesso que ninguém era perfeito. E eu pedi ao Senhor para Ele me mostrar, assim, uma pessoa que eu podia, assim, poder estar falando, entendeu? Que poder estar colocando uma experiência que fosse, assim, perfeito. E Ele falou, só Cristo foi perfeito. Então eu quero deixar para os irmãos hoje que eu preciso refletir a imagem de Cristo na minha família, porque é através de Cristo que eu consigo isso. E eu refletindo a imagem de Cristo na minha família, a minha família vai refletir a imagem de Cristo automaticamente. E como eu faço isso? Eu me perguntava, como eu preciso refletir a imagem de Cristo? É tão difícil refletir a imagem de Cristo, porque Cristo era perfeito. Cristo foi tentado, passou por várias situações e sempre foi perfeito. Mas eu quero dizer aos irmãos que, através da palavra e do Espírito Santo, nós também podemos ser perfeitos. Como foi dito aqui, não existe família perfeita, não existe, assim, casamento perfeito, mas nós podemos melhorar a cada dia. Se o seu casamento está bom, ele precisa melhorar mais um pouco. Se ele está ruim, você precisa buscar para ele melhorar, para ele não acabar. Porque o casamento, a família, é dom do Senhor, é presente de Deus, foi uma das melhores coisas que Ele criou. E eu quero também dizer, se eu for deficiente nessa área na minha família, o que vai ser da minha esposa? O que vai ser da minha filha? Eu não posso errar, eu não posso ser deficiente. Eu preciso buscar esse conhecimento para que eu não possa deixar deficiência na minha família. Porque a família é um bem tão precioso, porque a gente vê aí o que está acontecendo com as famílias. Eles estão querendo banalizar as famílias, eles estão querendo destruir as famílias. O inimigo, ele tem, assim, uma inveja muito grande, porque ele não pode ter família. Então é um prazer dele destruir famílias. Então ele tem artimanhas, ele faz situações. Então, se nós não estivermos ligados, se nós não estivermos atentos, ele vai conseguir destruir nossas famílias. Então é por isso que é preciso buscar o conhecimento, é preciso adquirir a sabedoria, é preciso ter inteligência. Aqui também, quando foi falado a respeito, com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Então, eu adquiri o conhecimento, o Senhor vai me dar sabedoria para me colocar o conhecimento em prática, mas com a inteligência ela se firma. Então eu preciso ser inteligente, eu preciso colocar a inteligência em prática para me poder manter a minha família. E o que seria essa inteligência? Eu preciso continuar buscando, eu preciso continuar adquirindo conhecimento, dia após dia, porque isso é diariamente, isso é todos os dias. Porque se eu deixar de buscar um dia, se eu deixar de orar um dia, isso vai virar uma bola de neve. Então tem que ser diariamente, todos os dias. Nós precisamos estar constantemente, porque o inimigo está aí fora. Ele quer destruir a família, ele quer dizimar a família, porque ele entende que um lar abençoado, uma família abençoada, isso não faz bem, isso não é bom para ele. Ele quer, entendeu? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer destruir a família.
E eu vejo que a minha conduta e meus exemplos são vitais na minha família. Eu quero também, a igreja não precisa abrir não, em 1 Coríntios 11:1, eu vou falar bem rapidamente, vai dizer aqui: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha só a importância. Se eu preciso refletir a imagem de Cristo na minha família, se eu preciso refletir a imagem de Cristo na minha vida, eu preciso ser imitador de Cristo. Eu vou falar assim para vocês: Rodrigo, mas é fácil? Não é fácil, mas eu vou repetir, não é impossível, porque através da palavra de Deus nós conseguimos, e o Espírito Santo está aí para nos auxiliar, para nos ajudar todos os dias. É só pedirmos que Ele nos ajuda todos os dias, nos auxilia no que for preciso. E eu vejo também, eu percebo a importância e a responsabilidade que nós, sacerdotes do lar, temos diante da nossa família, porque nós precisamos ser exemplos, precisamos ser exemplos bons, ser exemplos assim bons para nossa família, porque é através do exemplo que nossos filhos, a nossa esposa, entendeu? Porque não é pela conversa, não é mas é através de exemplo. Tudo bem que nós devemos ter diálogo, devemos ter conversa, mas o exemplo diz mais do que uma palavra, entendeu? Então, o principal que precisamos frisar é que precisamos dar um bom exemplo em todas as áreas da nossa vida. E é preciso que o caráter de Cristo seja moldado na nossa vida. Isso é muito importante, isso é primordial, porque nós precisamos dar testemunho, não só aqui na igreja, mas aos nossos vizinhos, no nosso trabalho, aonde for, no mercado. Nós precisamos, como eu já falei, ser luz para iluminar, sal para salgar. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos fazer a diferença. E nós somos assim, como fomos incumbidos de ser sacerdote do nosso lar. Hoje eu estou falando aqui, assim, e é diretamente mesmo para os homens, porque a minha esposa vai falar um pouco para as mulheres. Assim, nós como sacerdotes, isso foi incumbido a nós, e nós temos essa responsabilidade de ser sacerdote, de ser provedor do nosso lar, mas nós temos que atentar que essa responsabilidade ela é muito grande. Não é apenas eu como provedor, eu como sacerdote do meu lar, de colocar alimento dentro de casa, de proporcionar uma escola boa, de poder proporcionar coisas materiais para minha família. Eu preciso doutrinar minha família, eu preciso o primordial, que é a minha família. Como foi cantado aqui, a minha família é bênção do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é o primordial na nossa vida, na nossa família, de podermos estar alicerçados, de podermos estar com a nossa família nos caminhos do Senhor, porque sabemos que o mais importante é a glória de Deus. O mais importante, a gente não vai levar nada dessa vida, mas o mais importante é a nossa alma, é a nossa salvação, é a salvação da nossa família, é a salvação dos nossos filhos. Isso é o mais importante, isso é o primordial. E aqui eu também vou ler mais um versículo, os irmãos também não precisam abrir, que se encontra também em 1 Coríntios 11:3. Mas quero que saibas que Cristo é o cabeça de todo homem, e a cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, com isso, eu vejo a importância que eu tenho sobre a minha família. Eu preciso aplicar, eu preciso praticar o conhecimento, a sabedoria que tem chegado na minha vida. E se ela não chegou ainda na minha vida,
Eu preciso buscar esse conhecimento. Eu preciso ter sede de ter esse conhecimento na minha vida. Porque muitos não têm esse conhecimento. E como é falado no Ministério de Família, muitos casais que às vezes não são cristãos, e casados até mesmo cristãos, nós vemos assim a diferença que o conhecimento traz. A diferença que através do conhecimento, coisas que a gente não sabia. Eu trago isso para a minha vida também. Coisas que eu não imaginava e não imaginaria. O bem que ia trazer para a minha família, o bem que isso fazia, tanta coisa que eu fazia errada e que às vezes queria culpar Deus ou até o diabo. E o diabo às vezes não tem culpa não, irmão. Porque o diabo está quietinho na dele lá. E você que traz esse transtorno para a sua família. Por quê? Porque você não tem o conhecimento. Então, aqueles que têm o conhecimento, procura pedir sabedoria ao Senhor para colocar em prática, melhorar aquilo que já faz. Aquele que não tem um conhecimento, que venha ter sede do Senhor, que o Senhor venha entrar com providência para que você venham, através da palavra, através de Deus, ter esse conhecimento. E os que estão aqui hoje estão podendo ter essa oportunidade, porque eu creio que não sou eu que estou falando, é Deus que está falando com você hoje, é o Espírito Santo que está usando a minha boca hoje. Hoje eu só estou sendo um canal de Deus para a sua vida, que através do Espírito Santo que está falando com você essa noite, que você, através desse conhecimento, venha querer buscar mais e mais de Deus. Porque através desse conhecimento você vai conseguir colocar em prática. O Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar inteligência, para você poder ter uma família alicerçada, para você ter uma família na rocha, que nenhum problema, quando chegar a aflição, quando chegar a dificuldade, quando chegar os anseios, a tua família está alicerçada na rocha, e não na areia, e não na terra, porque qualquer vento não vai conseguir derrubar a sua família. Eu agora queria só falar mais um versículo aqui e já vou entregar para minha esposa. Se encontra em Efésios 5:25 e diz assim: maridos, ame suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Aqui eu vejo que eu preciso amar. Eu preciso me dedicar mais à minha família. Eu preciso amar mais a minha esposa. Eu preciso, porque se Cristo mandou eu amar a minha família como Ele amou a igreja, você para pensar, Cristo mandou eu amar a minha família como Ele amou a igreja. Isso é muito forte, irmão. Eu preciso amar a minha esposa, eu preciso amar a minha filha, eu preciso amar o meu vizinho, o meu irmão, eu preciso amar o meu patrão, como Cristo amou a igreja. E esse ensinamento também é preciso que venha acompanhado como exemplo. Eu preciso colocar em prática. Não é só o conhecimento chegar, não é só eu aprender. Eu preciso pedir ajuda do Espírito Santo, porque sabemos que é difícil, mas não é impossível. Eu preciso colocar em prática esse ensinamento. E eu vou terminar falando a respeito, porque depois que eu aprendi sobre esse amor, é esse amor todos os dias, quando eu acordo, que me ajuda com o auxílio do Espírito Santo. Eu vou falar um pouco a respeito do amor ágape. Quando esse amor foi apresentado na minha vida, eu confesso aos irmãos que foi divisor de águas na minha vida. E eu queria compartilhar com os irmãos. Eu coloquei aqui, eu abreviei um pouco do amor ágape, que ele tem vários significados. É uma palavra grega, e ele diz aqui que é um amor incondicional, é um amor sacrificial e ele é permanente. Então, quando me apresentaram o amor ágape na minha vida, todos os dias eu acordo, eu peço, Senhor, coloca o amor ágape no meu coração.
Senhor, coloca o amor ágape na minha mente. Eu preciso do amor ágape todos os dias. Eu preciso todos os dias ser mais amável. Eu preciso praticar a amabilidade. Eu preciso todos os dias renunciar tantas coisas. Eu preciso todos os dias ser mais afetuoso. Eu preciso todos os dias ser mais compreensivo. E isso com a minha esposa, e isso com a minha família, e isso com meus filhos, entendeu? Então, é isso que eu tenho para falar para os irmãos hoje. Se esse conhecimento chegou até a vida de vocês, que vocês venham conseguir colocar em prática, peça ajuda do Espírito Santo. Aqueles que já têm esse conhecimento, também peça ajuda e continue para poder melhorar mais e mais. Deixou pouco tempo para mim, né? Pouca coisa para mim falar. Mas como a gente leu o versículo 24, eu vou ler novamente. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. E eu vou pegar o 4, pelo conhecimento. Ele falou muito de sabedoria e eu quero continuar falando isso, principalmente para as mulheres, né? Mulheres sábias, valorosas que temos aqui hoje. A sabedoria, ela não ela é edificada, a nossa casa, ela não é edificada por aparelhos eletrônicos, móveis, cortinas, almofadas. Ela é edificada com sabedoria. E dentro desse texto eu quero destacar algumas palavras, que é edificar, né? Sabedoria, inteligência e o conhecimento. A gente fala muito de sabedoria, né? Principalmente as mulheres todas devem conhecer aquele versículo. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a derruba. Só que verdadeiramente a gente pronuncia, devemos falar, devemos até declarar que somos mulheres sábias, mas muitas das vezes, será que a gente sabe realmente o sentido dessa palavra sabedoria? Será que a gente tem, como ele falou várias vezes, às vezes a gente até sabe, mas será que a gente coloca em prática isso? Que é muito difícil, não é fácil. E eu separei aqui uma definição de sabedoria que fala assim: sabedoria é o conhecimento dos caminhos de Deus e a capacidade de fazer as escolhas certas em questões práticas e éticas. Essa sabedoria que a gente está lendo aqui na palavra não é essa sabedoria do mundo, né? Que se adquire em faculdades, cursos, livros. É uma sabedoria que vem do Senhor. Então nós temos que pedir a Ele, porque só Ele tem. E lá em 1 Tiago, se eu não me engano, ele diz que Ele nos dá essa sabedoria deliberadamente, liberamente, né? De graça, sem lançar no nosso rosto. Então, se a gente não tem, a gente tem que pedir. Eu tenho pedido todos os dias. É uma coisa assim que eu mais peço, é sabedoria. Porque se nós não tivermos, a gente não vai avançar em nada na nossa vida. Então, essa sabedoria não é a sabedoria que o mundo diz, né? Às vezes a gente procura conselhos em tantas coisas erradas, vendo, assistindo às vezes novelas ou até filmes, e ali não tem sabedoria naquele lugar. Então, se a gente quer essa sabedoria, nós temos que procurar buscar, sim, na palavra de Deus. E através do Espírito Santo, como ele falou várias vezes, essa sabedoria nos vai ser alcançada. E depois que esse conhecimento, que é o que ele falou, hoje não tem como a gente passar tudo que a palavra de Deus tem para a gente só está tentando, né, da nossa maneira, falar um pouquinho. Mas assim, o inimigo, né, como ele falou, tem tentado derrubar a família, que é uma instituição feita por Deus. Deus instituiu a família. E o propósito da família é a glória de Deus. Então, a gente tem que buscar essa sabedoria para poder fazer esse propósito do Senhor, que é a glória dele aqui na terra. Então, a nossa família é para a glória de Deus. E essa sabedoria nós não vamos adquirir no mundo, nós vamos adquirir buscando conhecimento na palavra de Deus, na palavra de Deus, buscando sim cursos voltados à palavra de Deus. Nós temos que querer buscar esse conhecimento e não também nós só ficar com ele no papel. Porque muitas das vezes o conhecimento, eu estou falando por mim, o conhecimento já chegou grandemente na minha vida. Mas será que eu tenho colocado ele em prática?
É difícil, é muito difícil, gente, mas é como o Rodrigo falou, o Espírito Santo está aí para nos ajudar. E a gente tem que pedir esse auxílio todos os dias mesmo, porque não é fácil, mas não é impossível. Então, a sabedoria, né, como eu falei, é a capacidade de aplicar o conhecimento de Deus a respeito da vida prática em nosso lar. Sabedoria é uma competência ou então uma ferramenta extremamente necessária para nós mulheres aplicarmos na nossa casa. Porque só assim nós vamos conseguir edificar o nosso lar. Com essa competência, sabedoria. Nós precisamos dela. E a inteligência também, né, que fala nesse versículo, fala sabedoria, edificar, inteligência. Inteligência é no momento que a dificuldade vem, as aflições, a gente tendo conhecimento, mas a gente tem que ser inteligente para colocar ele em prática. Porque, infelizmente, se nós não colocarmos a sabedoria em prática, vamos ser aquela mulher tola e vamos destruir tudo aquilo que a gente poderia estar edificando. Edificando é construir, é pegar de baixo, às vezes uma coisa destruída, e você levantar com a sabedoria. E precisa de inteligência para colocar em prática, porque muitas das vezes nossa natureza humana nós somos falhos, a gente age errado, a gente, se for agir pelo impulso, a gente faz a mulher é muito impulsiva, né? Emotiva, na hora grita, fala. Então é nesse momento que a gente tem que parar com inteligência, usar a inteligência e botar em prática a sabedoria, tudo que foi aprendido dentro da palavra de Deus. E nós temos recebido esse alimento hoje, na escola dominical, nos cultos de terça, de quinta, de domingo. E também podemos buscar isso. Hoje vamos usar as redes sociais, a internet, para buscar coisas que vão nos edificar, que vão nos trazer sabedoria. O conhecimento de Deus permite que uma mulher em seu lar enche os seus relacionamentos de toda sorte de bênção. A gente, se tiver sabedoria, vamos ser esposas amorosas, sábias, mães amorosas, sábias, filhas, né? Com a sabedoria do Senhor e usando a inteligência. Eu também botei aqui uma pequena... o que é edificar, né? Levantar, né? Como eu já falei, a partir do solo, uma construção, fazer fundar, instituir. Por exemplo, aqui eu coloquei o engenheiro, né? O engenheiro, ele faz a faculdade, ele estuda, né? Ele tem todo o conhecimento teórico, mas na prática é diferente. Se ele não colocar em prática, ele não vai ser de fato um engenheiro. A mesma coisa a sabedoria. A sabedoria é um conhecimento em nossas mãos, mas a gente tem que colocar em prática para ter o conhecimento, para ter ver as maravilhas que Deus pode fazer com aquela nossa prática, né? E eu também botei a definição aqui de conhecimento, que é a última palavra que eu falei aqui no versículo. Conhecimentos são aptidões práticas em áreas específicas. Conhecer por meio da razão ou experiência. Nós temos que ter sabedoria para edificar nossa casa, para ser luz nas outras famílias, com certeza. E a mulher que ela pega a sabedoria, ela pratica, ela tem o conhecimento prático daquilo na vida dela. Quando acontece uma bênção na nossa vida, a gente fala com muito mais propriedade para outras pessoas, porque a gente tem a vivência, a experiência. Assim como o engenheiro, quando ele só tem a faculdade, ele só tem a teoria, ele ainda não tem a prática. Então, que nós possamos também ter a
prática da sabedoria na nossa vida. Exercitar isso para poder inspirar outras pessoas, refletindo a imagem de Deus, como ele falou. Nós temos que ser sal e luz nessa terra. A igreja precisa fazer diferença. E a gente vai mostrar essa diferença através das nossas famílias. E nós, às vezes, claro que quem tem um conhecimento da palavra pode aconselhar outras pessoas, né? Às vezes até sem palavras, mas quando a gente tem a vivência, é muito melhor de falar. Você fala com muito mais propriedade. Olha, eu passei por isso, e eu fiz desse jeito e o Senhor me honrou. Ele fez a obra na minha vida, então Ele vai fazer na sua também. Quando a gente tem a prática na nossa vida, com muito mais propriedade a gente pode falar. E muitas das vezes também falar sem abrir a boca, né? Porque as pessoas nos observam. E os servos do Senhor precisam transparecer essa sabedoria para o mundo. As pessoas têm que olhar para a igreja e falar assim, aquela família tem algo de diferente. Poxa, eu queria tanto ser parecido com aquela família. Então nós precisamos refletir isso, e é com a sabedoria, buscando a palavra de Deus. Hoje, assim, a gente tenta falar um pouco, claro que tem muito, a palavra de Deus se renova, e a gente buscando essa sabedoria, o Senhor vai nos alertar. E nós temos recebido, graças a Deus, o conhecimento a cada dia. E também nós temos que procurar, como eu já falei, buscar esse conhecimento. E eu anotei aqui, assim, em primeiro lugar, a gente pede sabedoria, né? Busca esse conhecimento. Em segundo lugar, a gente coloca em prática, usando a nossa inteligência. E em terceiro lugar, nós temos o conhecimento, né? A gente vive aquilo e a gente pode aconselhar outras pessoas, e outras pessoas podem ver essa mudança na nossa vida, até mesmo sem nós falarmos nada, né? E os sábios, eles têm recompensas. Eu anotei aqui algumas das recompensas das pessoas sábias, né? Riquezas e honras, frutos mais preciosos do que ouro e prata, né? Quando a gente vê a vida de alguém restaurada, isso é uma riqueza maior do que ouro, do que a prata, através, às vezes, do conhecimento que a gente passa. São abençoados e encontram vida. Então, assim, eu anotei aqui um outro versículo também que eu quero falar, que quem ama a disciplina, está em Provérbios 12:1. Ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então, que nós podemos ser sábios, amar a disciplina e quem nos repreende. O Senhor, às vezes, nos traz algumas palavras duras que a gente não quer aceitar, mas Ele nos ama e Ele está cuidando de nós. E nós temos como sábio receber essa palavra e colocar em prática, né? Se avaliar e falar assim, Senhor, realmente, eu tenho algum caminho errado, algum caminho mau, e eu quero mudança, eu vou mudar. Então, eu tenho outro versículo aqui que eu vou ler também, que está em Provérbios 8, e diz assim, a sabedoria, habito com prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Então, aqui está dizendo que a sabedoria, ela tem prudência. Então, se nós somos sábios, somos prudentes. E nós disponhamos de conhecimento e de conselho. E eu botei aqui o que quer dizer prudência, né? É virtude em prever, cautela, calma, sensatez, paciência. Conhecimento, conhecer por meio da razão ou da experiência. Então, que nós possamos buscar essa sabedoria, realmente colocar ela em prática para receber todas essas coisas boas na nossa vida e na dos outros. Nós temos que refletir a imagem de Deus, nós temos que ser o sal e a luz desse mundo. A igreja precisa estar firme para mudar esse mundo que Satanás já está tentando coisar. Nós temos que fazer a diferença na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, na escola, no trabalho. Então, é com essa sabedoria. É isso que a gente tem para falar. Eu vou passar para ele rapidinho.
Eu tenho um pequeno testemunho que eu vou contar para a igreja rapidinho. O tempo já está, mas eu precisava falar. Eu fiquei desviado, eu era dessa igreja aqui, eu me batizei aqui, eu fiquei desviado 7 anos dessa igreja. E tem 2 anos que eu voltei para os caminhos do Senhor. E nesses 7 anos que eu fiquei afastado da casa do Senhor, eu confesso aos irmãos que não tinha mais esperança de voltar para o Senhor. Eu mesmo falava para mim que eu nunca mais voltaria para a casa do Senhor. Entendeu? E nesses 7 anos, a minha esposa foi uma mulher sábia. Ela, de repente, não tinha um conhecimento suficiente, mas através da graça do Senhor, ela tinha sabedoria. Porque esses 7 anos eu imagino que ela sofreu muito, passou muitas dificuldades. Eu, esses 7 anos, voltei a fazer muitas coisas feias, muitas coisas ruins. Chegava bêbado todo dia em casa. Chegava todos os dias à noite, trabalhava à noite de madrugada e ela estava ali do meu lado, todos os dias. Reclamava, mas depois de um tempo, eu vou abreviar, irmãos, depois de um tempo, ela parou de reclamar. E eu chegava bêbado, chegava de madrugada, às vezes chegava de manhã e às vezes pensava que ela não sabia que eu estava bêbado, tomava um banho, deitava ao lado dela na cama, mas eu tenho certeza que ela sentia o cheiro do cigarro, eu tenho certeza que ela sentia o cheiro da bebida. E todos os dias desse jeito, que eu trabalhava direto, trabalhava à noite, e ela foi sábia, porque se fosse diferente, de repente eu não poderia estar aqui hoje contando esse testemunho. E através da vida dela, do Senhor, da sabedoria que o Senhor deu na vida dela, eu posso estar hoje aqui contando para os irmãos, entendeu? Porque eu queria falar para a igreja: não desista do seu esposo, não desista da tua esposa, do teu filho, entendeu? Adquira conhecimento, sabedoria, pede ao Senhor, que com certeza Ele vai te dar, para poder lidar com essa situação que você está passando hoje, entendeu? Porque eu tenho certeza que o Senhor tem um plano na vida do teu esposo, eu tenho certeza que o Senhor tem um plano na vida da sua esposa, do seu filho, da sua filha, eu tenho certeza que o Senhor tem um plano na vida da sua família, eu tenho certeza que o Senhor quer restaurar a sua família, eu tenho certeza que o Senhor quer restaurar o teu lar, eu tenho certeza absoluta, porque assim como Ele fez com o meu lar, Ele também tem poder para fazer com o meu lar. Amém. A gente agradece a oportunidade, em nome de Jesus.